Bom dia, galera! A gente não pode falar, né, de mapa geoeconômico, né, das regiões econômicas, sem conhecer a divisão regional do Brasil, sem conhecer as mesorregiões e microrregiões geográficas, né? Isso são divisões oficiais do Brasil, inclusive divisões oficiais do Brasil pelo IBGE, e ele tem os critérios dele, mas a gente conhecer, né, como transporte, conhecer essas divisões é importantíssimo, é crucial, né? É fundamental aí para o transportador. O transportador também precisa conhecer de geografia, né? Vamos tentar entender, então, a divisão do Brasil de uma forma que possamos usar com mais facilidade quando necessitarmos entender os centros comerciais, onde mais se concentram, né, se encontram caminhões, né? Já que a gente é transportador, né, e o transportador precisa conhecer essas regiões, então por que não analisar essas divisões do ponto de vista do transportador? As mesmas regiões, elas congregam diversos municípios de uma área geográfica, né, com simbologias econômicas e sociais nos estados brasileiros. Elas foram criadas pelo IBGE para regionalizar o país. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, no artigo 25, inciso 3º, microrregião é uma região composta de municípios limítrofes. Cada uma das divisões em níveis regionais tem uma peculiaridade econômica única. Aqui a gente tem, né, as regiões brasileiras. São 5 regiões brasileiras: Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A divisão regional do Brasil em mesorregiões, ela ficaria nesse formato que a gente está vendo agora. Aqui a gente está vendo, aqui a gente está vendo os estados, né, ainda. Dentro das regiões, então, dentro dessas regiões, existe a concentração dos estados. São 27 estados, aí, 27 unidades da federação, né? A gente aí que vai desde do Rio Grande do Sul até Roraima, ali, até Macapá. Dentro dos estados, a gente tem as mesorregiões brasileiras. Então, aqui a gente não está vendo nesse mapa as divisões dos estados, mas sim as divisões de mesorregiões. Então, dentro, né, a gente tem 5.570 municípios no Brasil, 31 regiões administrativas, 26 estados, 1 distrito federal, 5 regiões, 137 mesorregiões, esse mapa que a gente está vendo, e 558 microrregiões. Começando aí a analisar as microrregiões, só para entender, são pequenas regiões dentro de mesorregiões. E dentro das microrregiões é que vão ficar os municípios. Começando aqui pela região centro-oeste, a gente tem o estado do Mato Grosso do Sul e Goiás. A região nordeste, né, ela envolve aí os estados da região nordeste, que a gente já conhece: Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Região norte: Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Na região sudeste: Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A mesorregião do Acre, né, tem 2 mesorregiões, 22 municípios no estado do Acre e 5 microrregiões. 2 mesorregiões e 5 microrregiões, né? As 5 microrregiões estão divididas entre as 2 mesorregiões. A mesorregião do Vale do Juruá e a segunda mesorregião é do Vale do Acre. No Alagoas tem 102 municípios, 3 mesorregiões e 13 microrregiões. Aqui a gente está vendo as mesorregiões do Amapá, são 2 mesorregiões, 16 municípios e 4 microrregiões, que eles estão aqui dentro. Eu não coloquei muito as microrregiões porque ia ficar muito grande e não ia ficar muito entendível, né, nesse momento.
Mas aí, tendo a curiosidade aí, a gente vai aprofundando aí, você pode buscar mais informações sobre as micro-regiões, dependendo também da necessidade. Mesorregiões do Amazonas. Então, tem 4 mesorregiões, 64 municípios e 13 micro-regiões. A Bahia tem 7 mesorregiões, 32 micro-regiões e 417 municípios. Né? E a gente tem a micro-região metropolitana de Salvador, que é uma das regiões metropolitanas, poucas, né, que tem no Brasil. Essa é uma delas. Poucas comparado com o território brasileiro, né? O Ceará, ele já tem 7 mesorregiões, a região do Centro-Sul, Sul, Sertões, Jaguaribe, Norte, Nordeste e Metropolitana de Fortaleza. E o Ceará também tem uma região metropolitana do Recife, né? Que é da capital ali, que envolve ali 14 municípios nessa região metropolitana. Temos o Distrito Federal, que é composto por uma única mesorregiões. Tem 31 regiões administrativas, como se fossem, né, municípios, né, equiparáveis aí a municípios, e uma micro-região. Espírito Santo, ele tem 4 mesorregiões, 13 micro-regiões e 73 municípios. Goiás tem 5 mesorregiões, 18 micro-regiões e 246 municípios. Maranhão tem 5 mesorregiões, 21 micro-regiões e 217 municípios. Mato Grosso tem 5 mesorregiões e 22 micro-regiões, 141 municípios. Aí tem o estado do Mato Grosso do Sul tem 4 mesorregiões, 11 micro-regiões e 79 municípios. Minas Gerais tem 12 mesorregiões, 66 micro-regiões e 853 municípios. É um dos estados com maior municípios do Brasil. Minas Gerais também tem a região metropolitana de Belo Horizonte. O Pará, ele tem 6 mesorregiões, 22 micro-regiões e 144 municípios. Paraíba tem 4 mesorregiões, 23 micro-regiões e 223 municípios. Paraná tem 10 mesorregiões, 39 micro-regiões e 399 municípios. Tem no Paraná a região metropolitana de Curitiba. Pernambuco tem 5 mesorregiões, 19 micro-regiões e 185 municípios. O Piauí tem 4 mesorregiões, 15 micro-regiões e 224 municípios. Rio de Janeiro tem 6 mesorregiões, 18 micro-regiões e 92 municípios. E tem a região metropolitana do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Norte tem 4 mesorregiões e 19 micro-regiões com 167 municípios. Rio Grande do Sul, 7 mesorregiões e 35 micro-regiões com 497 municípios. Aí tem a região metropolitana de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Rondônia tem 2 mesorregiões e 8 micro-regiões, 52 municípios. Roraima, né, tem 2 mesorregiões, 4 micro-regiões com 15 municípios. Santa Catarina, 6 mesorregiões e 20 micro-regiões com 295 municípios. São Paulo tem 15 mesorregiões e 63 micro-regiões com 645 municípios. É o estado com um dos maiores números de municípios aí, junto com Minas Gerais, Rio Grande do Sul. São Paulo tem a região metropolitana de São Paulo. E aí a gente vai para Sergipe, com 3 mesorregiões e 3 micro-regiões. 13, micro-regiões, 75 municípios. Sergipe, Tocantins, tem 2 mesorregiões e 8 micro-regiões com 139 municípios. Então essas são as mesorregiões de cada estado do Brasil. O que é importante a gente entender, né, dessas mesos e micro-regiões que a gente viu aqui? Eu vou voltar aqui no começo, aqui, deixar no mapa das mesorregiões, só para falar uma coisa aqui rapidinho, fazer um comentário breve aqui, deixar aqui nesse mapa aqui.
Cada região que a gente está vendo aqui, né, coloridinha, aqui bonitinha, das 137, elas têm um tipo de economia, elas têm um tipo de sobrevivência econômica, elas têm uma necessidade de transporte, cada uma vai importar para si um tipo de produto e exportar outro tipo de produto. Essa variação de importar e exportar, ela não é relativamente igual, pode exportar 50% importa, né? 50% exporta 50%. Ela pode importar 90% e exportar 10%, ou pode exportar 90% e importar 10%. Isso é cada região que determina. Como orçamentista, a função é conhecer, né? A obrigação do orçamentista é conhecer o que tem em cada região, e conhecer esse comportamento econômico. Do ponto de vista, claro, sempre falando do transportador, é conhecer e determinar o que é que essa região ela precisa, de que tipo de veículo que a gente vai encontrar, o que vai encontrar, se vai encontrar ou se não vai. Quais são os pontos, né, de cada dessas regiões, os centros comerciais, onde estão os centros distribuídos, os centros comerciais espalhados aqui. É isso que o orçamentista ele precisa ter essa noção, ter essa visão econômica, trazer essa visão econômica para dentro, né, do seu departamento, do seu setor, trabalhar essa visão econômica, aprimorar isso e tornar isso tangível, né, tangível para a empresa. Porque isso vai agregar conhecimento, vai agregar também na parte da transportadora, na estratégia, né? Na tática do operacional, na tática do comercial, na estratégia da empresa. Isso vai influenciar. Isso vai fazer, ajuda na tomada de decisão, ajuda na tomada na demanda, como você vai lidar com cada região. Se o cliente, imagine se o cliente pedir um frete de uma região rica, que tem muita demanda de oferta para uma região extremamente pobre dessas aqui, e você pode imaginar uma região que não tenha, o caminhão vai, mas não tem retorno. Como você vai lidar? Como que você vai assumir o prejuízo para o cliente, ou o cliente está disposto a pagar o retorno do caminhão vazio? Se o cliente não estiver disposto, ele pode recusar seu frete para um outro, né, para um concorrente seu, que está disposto a arcar com o prejuízo de mandar o caminhão aí rodar vazio só para ganhar aquele frete do cliente. Talvez, e eu não acredito muito nisso, de alguma transportadora aceitar estrategicamente aquela operação. Pode acontecer, mas muitas vezes elas estrategicamente têm um pensamento errado, né, de custo, e acabam tendo prejuízo pensando, né, que estão no lucro. Então isso é uma coisa que, como orçamentista, precisa, né, conhecer o comportamento dos pontos de origem, dos pontos de destinos, e é por isso que precisa conhecer as divisões do Brasil, né, os municípios, qual é a economia do município, em que região que esse município está, como é a região. É necessário, né, então, como orçamentista, expandir esse conhecimento. O que eu trouxe aqui é só, né, não tem como trazer muito mais conhecimento, muito mais discussão aqui, devido ao imenso território brasileiro. A gente demoraria muito tempo para discutir, mas a gente aí, aos poucos, né, ir trabalhando isso na empresa, em cada frete, procurando entender as dificuldades, isso vai aprimorando para a gente, né? E a gente vai crescendo com isso. Bom, é isso que eu queria passar, né? Essa divisão, para associar também a região, né, geoeconômica. E aqui, né, e depois começar a amarrar com os outros conhecimentos que a gente já teve até agora, né? Com gestão de processos, com a qualidade, e trazer tudo isso, né, para começar a agregar na função, né, na profissão de orçamentos. Gente, obrigado por enquanto, era isso. E a gente tem mais vídeos, tá bom? Não sai daí, continue com a gente. Tchau, tchau.